que vocês estão? Beleza? Bom demais? Bom dia a todos. Bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá quando é que vocês vão assistir essa aula, né? Pessoal, então hoje nós começamos, aliás, hoje nós iniciamos a parte referente à reforma religiosa. E agora nós estamos aqui para fazer o fechamento da reforma. Eu arrumei uma luminária aqui para minha cara não ficar tão preta, mas ela é meio difícil de. Aí, ó. Ah, que beleza. É, nós vamos dar continuidade a esse assunto, né, que é a reforma religiosa. Vamos fazer o fechamento da reforma e falar da ação da Igreja Católica, né, da contra-reforma ou reforma católica, né? Nós temos que entender direitinho isso, que já foi até pegadinha de vestibular. Mas olha, a gente, né, falou a respeito do protestantismo, da reforma calvinista, falamos a respeito da reforma luterana, falamos a respeito da reforma calvinista, fica falando dos três movimentos reformadores. O último, e eu falo que é o que é o menos transformador, é a reforma anglicana na Inglaterra, fechando, né, o círculo, né, fechando o ciclo, digamos assim, porque se a reforma calvinista se a reforma luterana teve uma motivação mais atrelada aos interesses da nobreza, se a reforma calvinista teve mais atrelada aos interesses da burguesia, agora nós teremos uma reforma atrelada aos interesses do absolutismo, da monarquia absolutista, né? Então é o terceiro e último movimento dentro desse movimento maior, tá? Gente, a Inglaterra havia sido estabelecida na Inglaterra a monarquia absolutista com o rei Henrique VII, e a gente já falou sobre isso, né? E ele foi substituído no poder pelo seu filho, o Henrique VIII, né? Henrique VII e depois Henrique VIII. E o Henrique VIII, ele tem uma história de vida bem, né, bem complicadinha aí, mas assim, o que nos interessa é que o Henrique VIII ele tinha um bom relacionamento com a Igreja Católica. Ele foi, eu não estou lembrado bem o título, mas ele foi escolhido assim como a Igreja o premiou com o título de grande defensor da Igreja na Inglaterra, né, de defensor eterno da Igreja Católica na Inglaterra. Mas, com o passar do seu governo, o Henrique começou né, a monarquia sempre atormentada por problemas financeiros, e ele viu a igreja, né, o patrimônio fundiário da igreja, a gente falou sobre isso, a igreja ela era dona de nada mais, nada menos do que um terço de todas as terras da Inglaterra. Então, esse patrimônio monstruoso, né, sobre esse patrimônio não recaíam impostos, porque a igreja era isenta. Então, o Henrique VIII começa a pressionar a Igreja Católica Inglesa por conta dessa questão do pagamento de impostos. E as relações entre ele e a igreja vão acabar azedando. Mais ou menos nessa época, ele era casado com uma princesa espanhola, Catarina de Aragão. Ele era casado com uma princesa espanhola, e eles não se suportavam, eles nem sequer, eles mal conversavam, né? E tinham tido duas filhas, né? Ele era obcecado pela ideia de ter um filho, né? E não, só tinha tido duas filhas. Sabia que daquele mato não ia sair mais coelho, porque eles não tinham mais relações sexuais, então ele culpava a esposa, né, por não ter tido filho homem. Não sei se ele culpava por ignorância ou por má fé, né, porque ele queria uma justificativa para pedir o divórcio. Ele já tinha uma amante ali, fazendo aquecimento para entrar em campo, que era Ana Bolena, e ele pede à igreja o direito do divórcio em relação a Catarina,
alegando ser que ela era incapaz de lhe dar filhos homens, né? Como as relações dele com a igreja já tinham ido para o beleléu, o Papa mandou ele plantar bananeira. O Papa não autorizou o divórcio. Consta até que a Catarina ela espionava dentro da corte inglesa em favor da igreja, em favor, né, dos inimigos do Henrique VIII. Então ele estava mega putaço, né? Então ele resolveu juntar essas duas coisas. Não dá para falar que a reforma religiosa na Inglaterra foi motivada só por conta da questão do divórcio, né? Isso aí fica ser muito simplista. Ai, tudo aconteceu por amor. Não, né? Na realidade, ele junta duas coisas. Aquele desejo de meter a mão no patrimônio da igreja, né? Aquela ideia original de meter a mão no patrimônio da igreja, e esse é o problema, esse seu problema domiciliar. Né? Então, ele dá início a um processo conhecido como reforma anglicana. Anglicanismo quer dizer religião dos ingleses, né? Religião anglicana quer dizer religião inglesa. É isso que quer dizer o nome, né? Então, quer dizer, algo bem associado mesmo à questão nacional, né? Então, ele manda traduzir. Sim, ele dá início à reforma protestante na Inglaterra, se rebela contra a Inglaterra, contra a Igreja Católica, e aqui é interessante, porque ele rapidamente ele vai receber apoio maciço de quem? Da nobreza inglesa. Ele recebeu o apoio maciço. Por que ele recebeu o apoio maciço da nobreza? Porque ele se comprometeu a distribuir entre os membros da nobreza as terras da igreja, o patrimônio da igreja, né? O patrimônio fundiário da igreja. Então, a nobreza, um terço de todas as terras agrícolas da Inglaterra, mudaram de mãos, né? Foram beneficiar a nobreza. Ele comprou o apoio da nobreza inglesa e a nobreza responde a ele, né, fazendo aprovar dentro do parlamento, né, que era aquela assembleia formada por nobres e burgueses que assessoravam, eles aprovam dentro do parlamento um documento chamado Ato de Supremacia, acho que é 1534, Ato de Supremacia, onde reconhecem o rei como sendo o chefe da religião dos ingleses. Tá certo, pessoal? Ele manda traduzir a Bíblia para o inglês e ele vai misturar essa reforma anglicana. Eu falo que ela é menos inovadora. Ela é inovadora no âmbito político. Qual que é a grande novidade? Agora, no topo da hierarquia da religião está o rei. É o cesaropapismo, né? É o cesaropapismo lá do Império Bizantino, né? É o rei que agora é quem manda na igreja. Então, ele pega elementos do luteranismo e mistura com o catolicismo. Então, por exemplo, salvação pela fé, né? Tradição luterana, mas preserva o culto aos santos, tradição católica, né? É legal nesse sentido, porque os autores falam assim: olha, o que ele fez foi criar uma religião onde você tem um conteúdo luterano em um formato católico, né? Então, fora a tradução da Bíblia, fora a missa em inglês, né? Você terá, por exemplo, é a única das religiões protestantes que não vai demolir catedrais, né? Que vai manter, que vai preservar a estrutura física, os prédios, né? O hardware, né? Desculpa viajar aí, né? O hardware, eles preservam, né? Por quê? Porque você não tem a questão, você tem, por exemplo, a segunda maior igreja do mundo é a Catedral de São Paulo, né? Ela foi construída, igreja no sentido, vamos pensar, igreja católica, ela não é mais católica, mas antes era, né? Então a Catedral de São Paulo, né? Ela se manteve por conta do quê? Por que a Catedral de São Paulo? Em todas as outras religiões, em todas as outras religiões protestantes, o culto aos santos foi abolido. Lá não, né? Então você tem a Catedral de São Paulo, no centro da bandeira inglesa é a Cruz de São Jorge. Então, quer dizer, luteranismo no que diz respeito ao conteúdo, mas o catolicismo na forma. Tá certo, pessoal? Beleza, gente?
Então é a última, essa reforma ainda vai ter um. Depois que ele morreu, ele deixou engraçado isso, né? Ele tinha um filho de 14, mas o menino teve duas, teve sarampo e. Gente do céu, imagine, sarampo e varíola, e morreu, né? Aí vem a Maria, né, a filha do primeiro casamento, ele tem uma filha do primeiro casamento que ficou 5 anos no poder, e ela perseguiu bastante, ela queria a retomada do catolicismo, então ela tocou o terror, perseguiu protestantes, matou protestantes, por isso que ela ficou conhecida como Blood Mary, Mary sangrenta. Tem um drink hoje famoso, né, o Blood Mary. E depois, quando essa Mary ficou sem poder só 5 anos, e depois, eu não sei se ela morreu ou mataram ela, entra a filha da Ana Bolena, que é a Elizabeth I, que vai dar continuidade, que vai inclusive dar o formato definitivo à religião anglicana, né, pessoal? Então, mas é interessante isso, né? São características interessantes. No geral, a reforma religiosa é um marco da transição da Idade Média para a Idade Moderna, num aspecto da cultura fundamental, que é a própria religião. Né? É a transição da Idade Média para a Idade Moderna no âmbito religioso. O que você vai ter agora são novas religiões perfeitamente adequadas às regiões onde elas se desenvolvem. E não há como negar a importância da religião calvinista, né? Que é de todas as seitas, né? Porque ela não, como você tem a questão do livre-arbítrio, né? Como você tem a demolição da hierarquia eclesiástica, no anglicanismo não. No anglicanismo a hierarquia eclesiástica permanece, só que o topo é o rei, né? Mas tanto no luteranismo quanto no calvinismo, o que você terá é uma fragmentação, você não tem um comando centralizado. Então, quando a gente pensa nas diversas igrejas hoje existentes, chamadas igrejas evangélicas, olha, pessoal, eu tinha o Nicolau Shevchenko, sempre um gênio, né? O Nicolau Shevchenko, falecido já, Deus o tenha, grande Nicolau, meu professor lá na USP, ele dizia, quer saber se aquela religião tem base calvinista, tem muita rigidez quanto a normas das pessoas se vestirem, tem regras muito rígidas sobre a vestimenta dos fiéis e fala muito em dinheiro. Tá? Falou muito em dinheiro, porque é uma religião perfeitamente adequada à nova mentalidade burguesa. Né? Aqui no Brasil parece que deram uma esculachada, mas eu não vou entrar nesse tipo de detalhe. Então, uma religião perfeitamente adequada a essa nova classe social. Quanto mais essa classe cresce, mais o calvinismo se torna importante. Né? Por isso que o calvinismo é a base da maioria das religiões. Hoje a gente chama de evangélico, mas né, seria mais correto dizer protestantes, né, porque deriva do movimento protestante lá atrás. Antigamente a gente chamava de crente, né? É engraçado isso, essa expressão é muito comum. Tá certo, pessoal? Então, essa aí, fechando esse ciclo, né? Claro que ainda vai ter muita guerra passando embaixo da ponte, mas aí fica uma questão, né? E a Igreja Católica no meio de tudo isso? Como é que fica a Igreja Católica no meio de tudo isso? Né? A Igreja Católica foi atingida por um furacão. Eu diria para vocês que se a Igreja Católica fosse uma empresa com ações na bolsa, teria sido catastrófico, porque ela perdeu de repente pelo menos a metade da sua área de cobertura e a metade de seus fiéis, a metade de sua arrecadação de dízimo, perdeu tudo. Né? Nas regiões onde a reforma aconteceu, ela perdeu o patrimônio físico, perdeu o seguinte, perdeu tudo. Né? Ela se mantém em algumas regiões, até mais para o sul da Europa. Né? A Igreja Católica se manteve no sul da Europa, porque o norte da Europa ela perdeu tudo. A honrosa exceção para a Bélgica. Né? Mas fora isso, praticamente toda a Europa do Norte aderiu às mais variadas formas de protestantismo. Então, para a igreja foi um desastre. Num primeiro momento, que a igreja tenta fazer é o que sempre fez, né? Perseguir, levar a Inquisição, ao Tribunal da Inquisição, queimar, mas não vai, né? Não vai dar certo. Então a igreja percebe que precisa organizar melhor esse movimento, que ela precisa de uma estratégia mais bem planejada para poder lidar com esse festival de catástrofes. E aí, pessoal, eu sempre
falo, olha, a primeira atitude, porque o movimento chamado contra-reforma é interessante se vocês forem pensar, né? Contra-reforma ou reforma católica. Lembra que eu falei que tem uma pegadinha? Porque às vezes a gente fala de reforma religiosa, e a palavra reforma entrou na nossa cabeça como se fosse sinônimo de todo esse processo. Mas a contra-reforma também é chamada de reforma católica. A reação da Igreja Católica contra a reforma religiosa, além de contra-reforma, também pode ser conhecida como reforma católica. Tá? Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o cara te pergunta sobre a reforma católica, então você tem que saber, é a mesma coisa que contra-reforma. Né? Por que a gente chama isso de reforma católica? Porque a igreja percebeu que a vaca estava indo para o brejo, né? Então, eles decidiram reunir um concílio, chamado Concílio de Trento, né? Na cidade lá na Itália, não tem nada a ver com esse chocolate, Concílio de Trento é porque é lá na cidade de Trento, na Itália. É uma reunião do alto comando da Igreja Católica para discutir o que fazer, como proceder, como gerenciar essa crise, né? E aí eles vão discutir quais são as mudanças necessárias. Só que aqui é curioso, né? Porque eles se reúnem em meados da década de 1540. Eles vão se reunir lá em 1540, 1545, sabe? Eu não lembro a data, mas eles vão se reunir muito tempo depois da reforma protestante se concretizar. O Lutero já falava na necessidade de reunião de um concílio, reunião do alto comando da igreja, para discutir mudanças. Aí a Igreja Católica convoca um concílio. Qual que é o problema? O problema é que todo mundo que não concordava já tinha saído. O problema é que você vai fazer uma reunião para discutir mudanças quando naquele ambiente só sobrou quem achava que não precisava fazer mudança nenhuma. Tá? Então, no final das contas, é fundamental entender. O Concílio de Trento se reuniu, discutiu, mas o fundamental é que a conclusão final deles é que está tudo certo, não precisa mudar nada. Tá? O time que está perdendo não se mexe. Os dogmas básicos da religião católica serão preservados, serão mantidos. Então, celibato, missa em latim, rígida hierarquia eclesiástica, toda aquela estrutura, culto às imagens, tudo aquilo, os sete sacramentos permanecerão intocados, tudo aquilo que os protestantes criticavam, a igreja vai dizer, não, está certinho. Claro, porque quem poderia contestar já tinha vazado, né? Já tinha fundado sua própria religião, né, pessoal? Então, o Concílio de Trento, na realidade, a conclusão a que eles vão chegar é que precisa melhorar na questão da moralidade? Precisa. Precisa diminuir esse apego louco ao dinheiro? Precisa. Mas precisamos apenas, é como se assim, nós temos elementos corruptos dentro do nosso grupo. As nossas ideias são perfeitas. O problema são só algumas ovelhas negras. Sanando, limpando, né, higienizando, né, expurgando essas ovelhas, a gente está no caminho certo. Essa é a conclusão deles, né? Aí vai, né, vai dar pano para manga, né, pessoal? Dependendo da sua religião. Mas o que eu quero que vocês entendam é o concílio aconteceu com pelo menos 25 anos de atraso, né, em relação ao que deveria ter ocorrido. Tá, pessoal? Agora, olha, o primeiro passo na direção da contra-reforma é a criação da Companhia de Jesus, ou Ordem Jesuíta, ou Ordem de Cristo, tá? Lá em 1800, 1500 e meados dos anos de 1520, tá? 1524, 1525, tinha um padre chamado Inácio de Loyola Brandão, padre católico chamado Inácio de Loyola Brandão, que ele tinha sido capitão do exército espanhol. Então ele pensou na formação de uma ordem religiosa que fosse treinada como um exército, não para combater, mas treinada no conhecimento da fé, na disciplina da igreja, treinada de forma a ter a capacidade de debater ideias
com os pensadores protestantes, porque a igreja estava muito empobrecida, né, de cabeças pensantes. Então, a ideia do Inácio de Loyola Brandão seria criar uma tropa de elite dentro da igreja católica, tomando por base os padrões de disciplina e preparação do exército espanhol. Essa ordem, a ordem dos jesuítas, é muito interessante que ela, a primeira coisa que ela assume é a total fidelidade à hierarquia eclesiástica. Então, a primeira coisa que o cara que vai ingressar na ordem jesuíta, a primeira coisa que ele faz é jurar fidelidade ao Papa. Quer dizer, ele jura fidelidade ao Papa, ele se sobrepõe a qualquer coisa, né? Jesus e o Papa, a fidelidade ao Papa, né? Jefão, é bobagem isso. Não, mas pelo amor de Deus, mais submisso à hierarquia eclesiástica do que eles, né? Dogma da infalibilidade papal, tudo que o Papa fala tá certo. E esses padres, muito bem formados, capazes de debater e de trazer de volta as ovelhas desgarradas. A função deles seria ir a locais aonde a igreja havia perdido fiéis e trazer esses fiéis de volta. Claro que lá na Europa, o padre jesuíta ia lá para a Alemanha, trucidava ele, ia para a Holanda, ia para a Inglaterra, apanhava lá, voltava dentro de uma caixinha de sapato. Então, na realidade, toda essa fúria, né, toda essa fúria religiosa voltada à conversão, né, ela acabará sendo descarregada aqui na América. Né? Os jesuítas virão para a América em massa e vão trabalhar na catequese do índio. Né? Então, eles não conseguiram recuperar os terrenos perdidos na Europa, mas vão conseguir converter a grande maioria da população latino-americana. Tá, pessoal? Então, os jesuítas são essa ordem religiosa, é interessante, é uma ordem religiosa extremamente, né, rígida, de hierarquia, disciplina. Uma coisa interessante, o primeiro papa jesuíta é esse aí, o Francisco. Primeiro papa jesuíta. Aí, nossa, Jefão, a ordem é tão importante, nunca teve um papa. É porque, na verdade, o chefe da ordem jesuíta, a ordem jesuíta ficou tão grande, tão forte, que juntando todos os outros setores da Igreja Católica não dava o tamanho da ordem jesuíta. Então, a ordem engoliu a religião católica. A ordem dos jesuítas passou a controlar a igreja na prática. Então, o chefe da ordem, o chefe da ordem dos jesuítas é quem ditava o que realmente a Igreja Católica deveria fazer, o que a Igreja Católica deveria rumar. Ele que puxava as cordinhas do Papa, na verdade. Né? Então, a ordem dos jesuítas se transformou num monstro de tamanho, não estou dizendo monstro de monstruosidades, e eles virão para cá, e a forma de catequese, né, que eles elegem como a mais eficiente é a que se faz na infância, e, portanto, eles vão se tornar especialistas na montagem de escolas. Né? O sistema de ensino aqui na América Latina será todo monopolizado pelos jesuítas. Tá certo, pessoal? Outra coisa, eles vão reativar e rearticular, reorganizar a Santa Inquisição. A Santa Inquisição, ela tinha, no final da Idade Média, perdido muita importância, aquela coisa de bruxa, satanista, ninguém mais tinha medo disso. Né? As pessoas, renascimento, né? Culto. E o que a igreja faz? Pega a Santa Inquisição, que é aquele braço armado da igreja com função de eliminar os inimigos da verdadeira fé, ela pega e rearticula, reforça e solta em cima não mais de bruxa e satanista, mas dos hereges, aqueles que não concordam, que são cristãos, mas não concordam com os dogmas verdadeiros, né? Então, a ordem agora é perseguir quem é inimigo não da fé cristã, mas das ideias defendidas pela própria igreja. Agora não é mais o inimigo da fé cristã, agora é o inimigo da igreja que vai ser perseguido, né? E aí será organizado o tribunal da Santa Inquisição. O problema, meninos, é que a Santa Inquisição não é o padre que prende a freira que toca fogo no sujeito.
o sacristão que leva a lenha, né? Não é a Santa Inquisição, ela vai depender da boa vontade das autoridades civis locais, da polícia, do exército local. Então, na verdade, a Santa Inquisição só agiu aonde o Estado permaneceu fiel ao catolicismo. Então, na realidade, você não vai ter a Santa Inquisição agindo na Alemanha, na Suécia, na Inglaterra. Não. A Santa Inquisição vai acabar agindo justamente onde não tinha chegado a reforma, né? Que é os países católicos, como Portugal, Espanha, Itália, né? Aí que são. Só que nesses lugares você não teve não teve uma reforma significativa nesses locais. Então, quem vai acabar sendo perseguido é quem não tinha nada a ver com isso, né? Tá lá a Santa Inquisição, quer pegar alguém que não seja católico, vão cair em cima das comunidades judaicas, né? Então, em briga de cristão, quem acabou pagando foi o judeu, que nem em Cristo né? Nem concorda com Cristo como Messias. Então, no final das contas, as comunidades judaicas de Portugal e Espanha serão duramente perseguidas pela Santa Inquisição e se transformarão em seu principal alvo, tá, pessoal? Então é isso aí, a Santa Inquisição vai, o braço armado, é claro que todo mundo sabe, né? Todo mundo lembra disso, que o que era terrível na Santa Inquisição é que eles admitiam o uso da tortura como forma de extrair confissões, então, bárbaras, torturas brutais, era um negócio horroroso, né, pessoal? E aí, depois, eles falavam assim, não, agora que você já confessou tudo, que você já confessar, e confessava mesmo, né? Porra, as torturas que os caras praticavam lá, meu Deus do céu, né? Aí, fulano, hoje é seu aniversário. Não, por favor. Não, é seu aniversário. Não, vamos cantar parabéns. Não. Aí pegava o saco do cara. Parabéns pra você. Né? Puta que pariu, né? O cara confessa. O cara entrega até a mãe, né? Então, pessoal, depois que o cara estava tudo estrupiado, que ele confessava os seus crimes, ele era queimado vivo, porque a fogueira queima o corpo, mas purifica a alma. Quer dizer, estava mandando ele para o céu. Ah, sim, sim, claro, né? E a igreja se apropriava do patrimônio do infeliz, então foi para a igreja muito bom financeiramente. E por fim, pessoal, nós temos o chamado índice dos livros proibidos, né? O Index Librorum Prohibitorum, né? Que é um catálogo de livros que foi sendo renovado regularmente e que fixava aí os livros, os conteúdos que o bom católico não poderia ler. E se fosse pego com um desses livros aí, ele podia ir para a fogueira. E se lesse mesmo um trecho, já estava condenado ao inferno. Então, o Index Librorum Prohibitorum, ou Índice dos Livros Proibidos, é esse catálogo de livros que o bom católico não poderia ler. E olha, gente, isso foi sendo atualizado até 1962, Concílio Vaticano II. 1962. É bom deixar claro que até 1962, com o Concílio do Vaticano II, você ainda tinha as missas rezadas em latim. Tá? É só a partir de 1962 que você libera a realização das missas nas línguas locais. Olha que maluquice isso, né? O Papa Francisco, aí tem uns 2, 3 anos, autorizou a igreja, antes, até 2 anos atrás, todos os documentos da igreja tinham que ser publicados, aqueles documentos que saem do Vaticano, o Vaticano vai fazer um anúncio, tá? E era em latim. Há 2 anos atrás o Papa Francisco autorizou o uso do italiano, não precisa mais ser em latim. Mas olha isso, como é que vai ler um negócio? O Vaticano soltou uma declaração importante a respeito do, sei lá o que, do coronavírus. Aí tá, mas tá em latim, como é que eu vou ler? Né? Não, agora também tem em italiano, tá? Então, quer dizer, a igreja demorou a se atualizar. Tá, pessoal? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu consiga encadear essa com a primeira, né? Mas vai dar certo. Gente, amo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.